Vamos lá. Testando o som. Agora sim, tá funcionando. Vamos. Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Litera Science. Hoje para vocês uma resenha aqui do livro O Carniceiro, de Alana Urquhart. Eu acho que esse é o sobrenome dela, só que o sobrenome estranho de ler. Vou chamar de Alana, que daí a gente não tem erro aqui, a gente não briga por causa da pronúncia. Então, mais esse livro aqui lido no ano 2024. O ano 2024 está começando muito bem. Já são 7 livros lidos aqui em 2024. Não que o número para mim seja importante aqui, mas é sempre motivador a gente ver que está dando certo as nossas metas de leitura. E esse livro ajudou nessa meta, porque é um livro bem rápido de ser lido. Vamos falar um pouco sobre ele. Bom, este livro aqui, publicado pela editora Planeta no ano de 2023. Eu li agora então, e ele é um livro rápido, como eu comentei para vocês. Ele tem 256 páginas e é um thriller, né, um suspense aí, que relaciona então investigação, serial killer, então coisas que a gente gosta de ler. Bom, esse livro na verdade vai contar a história aqui de uma mulher chamada Rain Miller. Tá? Ela é uma médica patologista forense que vai atuar juntamente aí, né, acompanhando a polícia no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. Que, né, pelo que a gente tem aqui no livro, a gente percebe aí que é um estado então, que tem como comum aí a vegetação pântanos, né? Então a gente vai ter então como plano de fundo, digamos assim, esse livro ele vai descrever muito então essa ideia de pântano, ou seja, basicamente a gente vai ver uma investigação acontecendo em assassinatos que acontecem em pântanos, tá? Então não é algo então como um pouco diferente, assim, porque não é um bioma que eu tenho costume de ler pelo menos, mas temos aí esse meio ambiente que acontece nesse livro, tá? Mas obviamente não é o centro, né, do livro, é só um detalhe aqui para comentar. Mas especificamente a gente vai acompanhar aqui então essa investigação de um serial killer. E esse serial killer ele é muito interessante porque é um cara que parece ser muito inteligente, na verdade. Ele parece que é um cara que tem muito conhecimento já, tanto médico também. Ele acaba tendo bastante sucesso nos seus crimes, né? Por isso que ele acaba sendo um serial killer. E o que fica legal neste livro, é uma coisa que eu gosto muito nos livros, bastante mesmo, é que a gente tem aqui capítulos curtos, então capítulos rápidos de tu ler, sabe? Aquele que tu mata rapidinho. E que um capítulo a gente vai sempre intercalar, né? Então vai ter intercalando um capítulo na visão do serial killer e o próximo capítulo a visão dessa médica patologista, né? Que está investigando o caso. Então a gente vai acompanhando o que passa na cabeça do assassino, o que passa na cabeça ali da médica, né, que é a protagonista do livro. Então é um thriller muito rápido de ser lido, a gente lê ele rapidinho, até porque ele é curto e os capítulos, como eu comentei, também são curtos. Isso faz com que a leitura seja muito fluida, né, muito rápido, porque tu tá de noite lendo, tu fala assim, só mais um capítulo, e esse capítulo é muito rápido, e tu fala, pô, mais um, e quando tu vê, tu já leu bastante, né, quase todo o livro aí numa noitada tranquilamente. Este livro também ele acaba te fisgando muito, porque além de ser rápido, né, ter capítulos rápidos de ser lido, ele vai ter aí mais de um plot twist que você fica querendo saber o que vai acontecer, como que isso vai se resolver. Então deixa o leitor aí fascinado pela leitura, querendo saber como que o livro vai acabar. Então é muito comum a gente querer ficar lendo ele até altas horas da noite. Então e como é um livro rápido, se tu fizer isso numa noite só, provavelmente tu já acaba ele nesta noite mesmo. Ele é um livro tão curto, como eu falei pra vocês, e ele acaba sendo tão curto aqui, gente, que eu tô numa situação que se eu falar um pouco mais, talvez eu dê spoiler. Então eu tô tentando aqui medir bem as palavras para que não dê nenhum spoiler para vocês. E então a gente se encanta muito fácil por esse livro, e eu acabo indicando bastante ele para quem tá iniciando aí no mundo da leitura, ou quem está precisando daqui a pouco sair de uma ressaca literária. É um livro ideal para isso, por essas características dele, né? Entretanto, cara, vale ressaltar aqui que para quem gosta, assim como eu aqui,
desse tipo de livro, né, que envolve investigação, thriller e tal, vai acabar sentindo falta, que é uma coisa que eu sinto falta, de personagens mais trabalhados, digamos assim, de conhecer um pouco mais aquele personagem, as suas características, os seus desejos, né, os seus relacionamentos. Aqui a gente acaba tendo até, por exemplo, diálogos que acabam sendo rasos, assim, a gente quer saber um pouco mais do relacionamento dos personagens e é tudo mais raso, né, ou seja, fica com aquela vontade de, poxa, será que tem alguma coisa aqui? E não tem um aprofundamento ali dentro desses personagens, tá? Como eu comentei, ele não é um problema, tá? Então não é um problema pra mim, isso aí é uma característica do livro, então eu não vejo como um problema, porque eu até gosto, assim, de às vezes ler um livro rápido, né? Eu gosto de pensar nele, assim, tipo aquele filme, sabe quando tá procurando, assim, alguma coisa pra assistir? E daí tu vai, eu queria alguma coisa que não pensasse muito, sabe? Só relaxar. E é isso, é um livro que tu vai ler assim só pra relaxar, não vai precisar, digamos assim, prestar muita atenção. Porque não tem tantos detalhes, então é fácil de tu pegar a história. Mas quando tu faz uma análise aqui de qualidade, que é o que eu tô tentando fazer aqui nessa pequena resenha, quando pensa assim em análise da qualidade, a gente fica sentindo falta aí de mais detalhes para que a gente consiga aí realmente entender esses protagonistas, né? A gente consiga se apaixonar por esses protagonistas, né? Ou até pelo serial killer, né? Para quem gosta aí, né? Daqui a pouco ou sei lá, se fosse o anti-herói, né? Um exemplo, né? Desse tipo de livro, por exemplo, é os livros do Robert Galbraith, né? Que a gente, desde o primeiro livro ali no Chamado do Cuco e depois nos outros 5, a gente acaba ficando fissurado pelo próprio detetive e pela sua assistente, né? O detetive Cormoran Strike e pela Robin, né? Então a gente fica conhecendo os relacionamentos deles, as características dele. Então a gente praticamente quando eu falo do Strike e da Robin aqui, é como se eles existissem mesmo, não fosse só personagem de livros. Isso aqui é muito interessante de se pensar quando a gente pensa nessa descrição de personagens, né? Mas enfim, não é uma coisa que necessariamente me incomodou, é só uma característica aí. Então às vezes se tu tem um leitor um pouco mais experiente, né? Um leitor que acaba lendo muito esse tipo de livro, vai sentir falta disso, tá? Para ser bem justo aqui, né? A gente está falando do primeiro livro da Alaina, tá? É o primeiro livro dela e o primeiro livro dela já é um best-seller mundial, então, poxa, merece todo o mérito para um baita livro aí que te prende do início ao fim, tá? Então, tem essas características que eu te falei, mas, porra, né, temos que aí dar um mérito aí pela, né, o primeiro livro já virou um best-seller mundial, tá? Bom, então não temos discussão quanto a isso. Outro fato bem interessante, talvez isso também faça com que o livro seja super valorizado, né, que chama muita atenção, é que essa autora, a Alaina, ela é técnica de autópsia, né, enquanto profissão. Então sempre quando ela fala no livro aí sobre protagonista, né, que ela é uma médica forense, né? Então as técnicas que ela utiliza são coisas muito bem detalhadas porque é a profissão da autora. Então é algo que a gente vê que são bem reais as coisas que estão acontecendo ali. Então isso é bem interessante. A autora também ela é podcaster, eu não sabia disso também, e isso é bem legal porque, porra, adoro podcaster, né? Então eu não conhecia, mas ela tem um podcast parece muito famoso chamado Morbid, que é um podcast que vai falar sobre temas aí relacionados a crimes e mistérios não resolvidos. Olha que legal. E me lembra muito a Carol Moreira e a Mabê, né? No podcast Modus Operandi, que a gente adora também. Então, poxa, cara, se tu gosta, né, dessas coisas que eu falei aqui, tu vai gostar desse livro aqui. Vale bastante a leitura, principalmente se você é um leitor iniciante ou você quer sair dessa ressaca literária, beleza? Não sei se você já leu, caso você já tenha lido, deixa aqui nos comentários. Caso você queira ler, deixa aqui no comentário também, vamos conversar. Espero que você tenha gostado, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Tamo junto, compartilha com todo mundo e é nóis. Fui!